Fala, meu povo, iniciando mais um NE Convida de número 2. Hoje com um convidado muito especial, como vocês sabem, o nosso principal, né, o nosso atleta principal aqui, o Pedro, não pôde estar presente aqui para fazer essa entrevista, então eu aqueci, já estou aqui escalado e depois da vinheta vocês vão saber o nosso convidado de hoje. Então, meu editor, roda a vinheta, que hoje o convidado e o papo é muito bom. O nosso convidado vem direto lá de Pernambuco, protagonizou agora uma das eleições mais acirradas da história do esporte, é um rubro-negro fanático e já foi diretor de futebol do clube. É muito bom estar aqui com você hoje, Nelo Campos. Prazer. Olá, João, prazer, bom estar com você, bom estar falando para a grande nação rubro-negra e para os ouvintes do Nordeste todo, onde a gente sabe que tem, em cada canto do mundo tem rubro-negro, e no Nordeste mais ainda. Com certeza. Ô, Nelo, antes de a gente começar a falar sobre até a eleição, né, tá bem próximo essa eleição acirradíssima que você protagonizou, mas me conta um pouquinho mais dessa relação tua com o esporte. Eu já vi, fuçando aí tuas redes sociais, tua história, que é de berço, né? Essa paixão surgiu de berço, tua família é muito engajada no esporte, inclusive, mas tem aquele tracinho ali que te fez ser rubro-negro, ou foi família, ou paixão à primeira vista ali no estádio? Conta mais pra gente essa paixão aí pelo Leão do Norte. É uma paixão de família, uma paixão de berço, como você diz, na verdade, de maternidade, né? Meu pai era português e quando ele desembarcou aqui no Brasil, tinha um tio avô que já recebia, como sabiam que eles iam chegar, já recebiam eles com título de sócio, e no caso o navio do meu pai desembarcou na época num domingo, então ele já saiu direto para, salvo engano, na rua Malaquias, para um clássico Esporte Náutico. O Esporte até não foi feliz naquele dia, mas mesmo assim meu pai insistiu e não mudou de time, graças a Deus, e continuou como grande rubro-negro que ele é, né? Então, ao desembarcar já em Pernambuco, ele já recebeu a carteirinha de sócio e o time que ele ia torcer, né? Ele conheceu a ilha não, porque não era a ilha, era lá no estádio da Malaquia. Ele conheceu o estádio do esporte, ele conheceu o esporte antes de onde ele ia morar até. Ele já desembarcou no navio direto com o jogo. E a história comigo não foi diferente. A minha mãe, a mãe da minha mãe, a minha avó materna, ela era uma grande rubro-negra, e na maternidade, meu pai e minha avó combinaram, na minha saída da maternidade, eu já saí antes de ir para casa, saí, passei na Ilha do Retiro, tirei fotos e passei para conhecer a Ilha do Retiro antes de ir para casa. Minha mãe e meu avô foram no outro carro e estavam desesperados em casa. De repente chega meu pai e minha avó materna rindo comigo, que tinham me levado primeiro na Ilha do Retiro antes de ir para casa. Então, assim, era impossível eu ser de outro time. E aí, claro, as paixões, os jogos dos anos 80, principalmente, que era quando eu estava com 10 anos de idade, e jogos memoráveis na ilha, em Paulista, em Timbaúba. E assim começou a minha história, o 87, lá em São Januário, não, lá em Moça Bonita, sei lá, tantos jogos memoráveis na Ilha do Retiro, na volta de 87, meu tio era diretor de futebol, então a gente com todo vivendo aquele clima todo, né? Então era impossível torcer para o time. E, graças a Deus, sou do esporte e passei e dei continuidade. Meus 3 filhos, 3 grandes rubro-negros, né? 2 moram fora e acompanham tudo. O meu segundo, João, que mora no Canadá, acabou de se formar, parabéns, João. Ele sabe da notícia primeiro que eu, às vezes. Às vezes ele que dá a notícia lá do Canadá. Ele vive, respira o esporte. Nelo, você como falou, né, rubro-negro de berço mesmo, raiz, né? Rubro-negro de berço, primeiro que para casa foi para a ilha, rapaz. Então, não tinha como ser diferente essa história, né, Nelo? Não tinha como ser diferente. Tem que ser rubro-negro, todo mundo da casa. Possível. E aí, dos anos 80 para cá, vivi
tudo que o esporte possa imaginar, todas as glórias, todas as derrotas sofridas, todas as glórias que tivemos, que graças a Deus são muito mais do que as derrotas. Passamos nos anos 90, já éramos presidente da Comissão Nova Geração, já fomos convidados, já se falava em renovação no esporte nos anos 90. Fui durante 3 anos presidente da Comissão Nova Geração. Foi um prazer, era um grupo de jovens muito determinado, fizemos muita coisa. Você tem ideia, na época nós fizemos um show de chiclete com banana na série do esporte. O chiclete com banana estava começando, né? E a gente conseguiu, não é porque a gente entenda de música não, mas a gente conseguiu, através de alguém que eu não me lembro como é que foi, trazer o chiclete com banana, e o dinheiro arrecadado foi para finalizar a obra da curva do Vandesso, e isso foi a Comissão Nova Geração que fez, né? E a sobra do dinheiro ainda começamos a curva que chama a curva do B, né? Os pilares, os pilares não, que cava, né? Fundação, as fundações lá, uma parte das fundações lá já ainda foi feita com esse evento, esse mega evento que a gente fez na época, e foi um sucesso grande, graças a Deus, um trabalho muito grande dessa Comissão Nova Geração, a qual eu tive a honra de ter sido presidente. Pena que essa renovação não foi levada a sério pela continuidade, porque muda a diretoria e tal, e acabou que aí nos anos 2003 eu fui novamente chamado para fazer parte da diretoria de futebol amador. Passei mais de 10 anos de futebol amador e sempre se falando em renovação, e até hoje a gente não tem uma renovação de verdade, infelizmente, no esporte, porque ficou claro aí nas últimas eleições que o povo entende que é necessário, o torcedor entende que é necessário, o sócio entende que é necessário, mas ganhar da máquina é difícil. A gente viu, ficou claro as manobras que foram feitas, e se foi assim que foi o desejado, a gente agora tem que torcer. Ninguém vai torcer mais que eu, tenho certeza absoluta. Estou louco que, como disse na minha entrevista, estou louco que termine essa pandemia, porque o ingresso 001 será o meu. Eu não vejo a hora de voltar e estar de novo na Ilha do Retiro e estar acompanhando o esporte por aí afora. Tenho certeza que a eleição passa, né? A gente respeita a democracia, todos os candidatos respeitam e fica o amor pelo esporte. Agora, Nelo, você falou sobre essa sua marca de muito jovem já entrar na gestão do esporte, né? Na direção do esporte, nessa parte de renovação, depois ir para o futebol amador. Você que é empresário, inclusive, essa veia da gestão sempre esteve pulsando dentro de você. Você já pensou em ser atleta também, como todo menino, e defender as cores rubro-negras aí numa ilha lotada, fazer gol? Ou não, você falou, não, aqui meu lugar é na gestão mesmo, vou ficar aqui, vou me consolidar aqui na diretoria do esporte, como você já falou que seu tio já foi diretor também, né? Eu joguei futebol de salão no esporte e cheguei a treinar lá na época de Kindereu Pinheiro, né? Mas era uma época difícil, jogar na posição de Dinho. Dinho na época chegou e disse, cala a boca aí, não. Era a minha idade e era difícil, e assim, apesar de jogava razoavelmente bem, mas já trabalhava desde cedo e tinha outros objetivos na vida. Claro que se tivesse conseguido, teria jogar. Todo garoto que joga bola embaixo do prédio, na esquina, em qualquer lugar, ele tem o sonho de jogar futebol e jogar pelo esporte, melhor ainda, né? Mas não foi não foi o que eu segui, não foi isso. E aí, como eu disse, nos anos 90, fui convidado, a gente vivia por causa do meu tio, meu pai, meus tios e meu pai, né? Mas principalmente Júlio Campos, que chegou até a ser presidente, né? Então ele vivia muito dentro da política. Então, na época, a gente foi convidado, um grupo de jovens, para a Comissão Nova Geração, e eu fui eleito na época pelos jovens para ser o presidente da Comissão Nova Geração. Para mim foi um orgulho liderar aqueles jovens que tinham grandes nomes ali, nomes que estão ainda hoje, que vivem em famílias tradicionais no esporte, e que tem muito, se alguns estão dando e outros têm muito a dar pelo esporte ainda. Você falou também, Nelo, das grandes partidas, né, que vivenciou ali no esporte, a década de 80, que o esporte foi campeão brasileiro.
não se discute mais isso aqui, a gente sabe que 87 é do esporte. 2008 eu vi também uma imagem tua com a taça da Copa do Brasil ali no vestiário. Você já falou que era da diretoria, né? Amadora, mas também vivenciou aquele período de 2008 ali. Venceu as grandes épocas do esporte, né, Nelo? Aqui, aquele time de 2000 também, que, 2000 poxa, também. era um grande time, aquele time do início de 2000 ali do esporte. 2008, 87, então você pegou uma parte muito boa do esporte, até ali 2014, 2015, esporte se consolidando na Série A, colocando o nome do Nordeste, né? Tirando aquela parte do Nordeste que a grande mídia falava, que era fim de carreira, que é isso, aquilo, outro, mas mostrando que o Nordeste não é só isso. Também são clubes gigantes, com torcidas gigantes, como a do esporte, que fazem futebol, né? A trancos e barrancos fazem futebol, e contra tudo e contra todos estamos aí, né? O Nordeste sendo destaque em gestão e também em futebol. Então você vivenciou essa grande parte e agora estava se preparando para ser presidente do esporte. Quero que você fale um pouquinho dessa sua grande vivência ali nos anos de ouro do esporte, né, basicamente. E agora que o time está em outra fase, né? A gente não diz nem outro patamar porque também não tem essas coisas todas não, né? Como eu te falei, sou de uma família oriunda, né, de ex-dirigentes, né? Então a gente sempre estava envolvido direta ou indiretamente, a maioria das vezes indiretamente. Nos anos 80, como um adolescente, acompanhava, vibrava. Quem não queria ter um tio diretor de futebol na época, no de 87, quem não queria ter um tio em 90, no título da Série B, ele era Série o B. presidente em exercício, certo? Entendeu? Porque o Luciano tinha renunciado. Então, quem não queria ter tá vivendo isso tudo? Então, a gente foi ganhando cancha, a gente foi ganhando experiência, a gente ouvia as conversas, a gente participava, a gente às vezes dava opinião, até porque como eu jogava bola, a gente dava alguma opinião, entendeu? Dos anos 2003 em diante, eu segui, fui diretor de futebol amador na primeira gestão de Milton, em 2007, 2008. Cássio foi um jogador que a gente trouxe na época, que chegou o Nelsinho a requisitar ele, então a gente vivia ali não existia uma interligação total entre o futebol profissional e o futebol de base, que é uma coisa que eu venho cobrando há muitos anos e que a gente queria fazer na nossa possível gestão. Mas naquele ano, Nelsinho deu alguma chance a alguns jogadores, ele conversava com a gente, eu via da gente que era a característica de cada jogador, o que é que tinha, o que é que podia ser aproveitado, e a gente viveu aqueles momentos um pouco distantes, mas vivemos, acompanhamos ali aquele momento de glória do esporte 2008, foi excelente, né? Posteriormente, aquela subida de 2011, 2012, agora, poxa, eu falei a memória aqui, lá em Goiânia, né? A gente estava A subida de acompanhando tudo 2000, aquilo, todos aqueles sim, 2011. 2011, né? 11 ou 12, É. cabeça agora. Tem gente 12 caiu pro que Náutico, bate as né? datas. 12 caiu pro Náutico. Então foi 11. Né? Aquela subida ali foi memorável, a gente acompanhou aquilo tudo também, a gente estava ali, estava por perto, né? E assim, isso foram tudo coisas importantes que a gente foi ganhando cancha, ganhando conhecimento, ganhando cancha. A família ajudou direta e indiretamente todos os ex-presidentes, né? Sim. E um pouco, quando teve essas últimas duas gestões anteriores a de Milton, a gente realmente se afastou, porque eu não conheço, como eu disse, durante a campanha toda, não conheço o Martorelli, não conheço ele pessoalmente, então na gestão dele fiquei completamente, na gestão dele e do Arnaldo, completamente afastado. Tive uma vez com o Arnaldo, um amigo em comum, em 2016, que fez esse encontro, e na época ajudei a trazer Rogério e Ronaldo Alves. Certo? Foram dois jogadores que eu ajudei ele a trazer. Mas foi isso. O único contato meu que eu tive com eles, desde 2018, que eu não vejo, no dia da eleição lá em 2018, foi a última vez que eu vi. E tentaram durante a campanha, fazer esse meu vínculo, tentaram falar de empresa. A gente tem empresa com 50 anos no mercado, né? Eu trabalho desde os 13 anos, tenho 37 anos dentro da empresa, 50 anos, mais de 500 funcionários. Aí tem uma ação trabalhista que existe
uma pendência, que existe uma coisa, pegaram, jogaram na internet, fizeram confusão, coisas que realmente não leva a ninguém a lugar nenhum, e não queriam discutir o esporte, porque não estavam preparados, e a gente estava preparado, a gente tinha um projeto, a gente passou mais de 10 meses trabalhando, um grupo de 28 pessoas, fizemos grupos temáticos, cada um cuidou de um departamento, de uma situação, trouxemos para debate no plenário. Então, por exemplo, futebol foi discutido por mim, pelo Gabriel, pelo Augusto Moreira, pelo Fred Borba. A gente discutiu futebol durante um mês, a gente. Aí preparamos, elaboramos todo o projeto do futebol, da categoria do futebol salão até profissional. E levamos para o plenário dos 28. E no plenário dos 28 ainda foi feito alguns retoques, alguns ajustes, entendeu? Então foi um projeto criado, aquele projeto que foi apresentado, prometido e apresentado, foi criado a muitas mãos, foi criado com muito carinho, com muito amor, com horas de trabalho. Não é um panfleto, não foi um panfleto que você pegava um panfleto de frente e verso e dizia: vou fazer transparência, vou fazer isso, vou fazer um futebol forte. Não, ali vou fazer um futebol forte, integrado dessa maneira. Estava tudo dissecado, estava tudo explicado, estava tudo preparado. Tanto que, graças a Deus, a gente mudou a maneira de fazer já a eleição no esporte, né? Se você vê, todos os concorrentes acabaram apresentando sua equipe, acabaram apresentando projetos mais, mesmo Ctrl-C, Ctrl-V, mesmo tendo sido um copia-cola, não tem problema não, mas pelo menos já mudaram, e eu acho que o sarrafo subiu. Quem quiser ser candidato a presidente do esporte agora vai ter que ter conteúdo, vai ter que ter projeto, não é porque eu sou fulano da família tal, ou porque eu sou cicrano que tenho milhões e que tem não sei o que. Não, ele vai ter que chegar com conteúdo, com projeto, com apresentação, com apresentação de sua equipe. Né? A gente tinha prometido a renovação e só no conselho a nossa renovação era quase 70% do conselheiro. Aí pegaram meia dúzia de conselheiros da gente que tinha participado das gestões, dessas últimas 2 gestões, e disseram que nosso conselho era igual, copia-cola da outra. Não tinha nada a ver, tinha 70% dos nossos conselheiros, 60 e poucos por cento dos nossos conselheiros, seriam conselheiros pela primeira vez. Então não tinha sido gestão nenhuma, que era um dos compromissos nossos. Compromisso esse firmado, apresentado, só não foi colocado em prática, infelizmente, pelo coisa. E você escuta hoje ainda a pessoa que era candidato, depois não foi candidato, dizer que não trabalhou nas outras gestões. É tão simples, é só você entrar no Google e ver que ele trabalhou. Ele trabalhou, sim, ele tinha vínculo com as outras gestões, mas isso, é como eu digo, o que é que a gente se preocupou? Nós, quando eu falo nossa equipe se preocupou em preparar para receber o esporte. A gente se preocupou em pensar no esporte. O Bahia mudou, Fortaleza mudou, o Ceará mudou, todos renovaram, todos foram buscar novas gestões e olha onde eles estão. E olha onde o esporte está. Certo? Olha os clubes que viveram de briga. O Bahia, quando vivia de briga e de nome, certo? Foi parar na 4ª divisão. Ou na 3ª ou na 4ª, acho que o Bahia chegou até a Série D, não foi? Chegou à Série C. Chegou a ser, né? Então, na 3ª. Certo? E passou lá o tempo. O Fortaleza, quantos anos passou para sair da Série C? Né? Agora, olha o patamar que o Fortaleza está. Né? Então, assim, o que a gente discutiu e o que a gente apresentou foi um projeto de verdade, um projeto de pessoas que não foi só Nelo que passou e que teve vivência dentro do clube, não. A nossa equipe tinha outros que tinham tido vivência dentro do clube também, além das suas experiências profissionais, tinham tido vivência dentro do clube. E o que nós fizemos, nós nos preocupamos. Dos 28, para você ter ideia, só 5 teriam cargos de vice-presidente. Não é que os 28 não tinham competência, tinham, mas às vezes tinham muitos que tinham a mesma competência, ou que não estava com. A gente foi buscar as pessoas certas para o lugar certo. Então, nosso vice-presidente de TI, eu não conhecia um jovem, cara, assim, preparadíssimo. Então, por que eu ia pegar nos 28 um cara que mais ou menos entendesse de computação, ia botar ele como vice-presidente de TI, se eu tenho no mercado um rubro-negro da grandeza do que a gente tinha? A gente foi buscar, certo? A gente tinha um monte de juristas no nosso grupo, dos 28. Mas tinha o Guedes,
certo? Puta advogado, puta, entendeu? Então, fomos lá buscar o Rodrigo. Rodrigo, você quer, você aceita, ótimo, aceito, né? E nós tínhamos advogados brilhantes no nosso grupo. Meu vice-presidente era advogado, certo? Entendeu? A equipe de jurídico da gente era fantástica, certo? E a gente foi buscar o Guedes. Por quê? Porque eram as pessoas certas, no lugar certo. O Guedes tinha experiência em cima de pontos que o esporte ia precisar, né? Né? E assim a gente pensou em cada área, em cada local. O nosso vice-presidente de marketing, Arruda, o Eduardo Arruda, um jovem, eu digo menino assim porque eu vou fazer 50, né? Mas é um jovem, cara preparadíssimo, o cara só trabalha, só tem grandes contas, certo? O cara tá, pô, a campanha que ele fez, você vê, a nossa campanha foi exemplo, tanto que os outros seguiram, tanto que os outros copiaram a gente em tudo, em live, em tudo. Tudo que a gente fazia, os outros vinham e faziam também. Então, que bom. Parabéns, foi uma campanha, foi errar, todo mundo erra, nós erramos em algumas coisas, a gente sabe que a gente poderia ter feito um pouco melhor, mas o nível de acerto foi muito, mas muito alto, e era esse nível de acerto, esse nível de vontade de trabalhar que a gente estava propondo de levar para o esporte, e que, infelizmente, a gente não conseguiu levar. Eram pessoas preparadas, pessoas certas, no lugares certos, e prontas para atender o esporte com um projeto, com um rumo, um projeto de curto, médio e longo prazo. Ô, Nela, eu vou deixar tu tomar uma aguinha aí enquanto eu formulo a pergunta para ti. Pegando essa parte que você assumiu a diretoria ali em 2019, que terra arrasada, né? Como até o próprio atual presidente fala, terra arrasada do esporte. Mas pegando esse projeto que você teve agora de assumir a cadeira presidencial, o que é que você, Nelo Campos, pessoalmente, pelo que viveu e conhece, acha que é o maior problema ali do esporte? É político, por essa falta de união, por esse comodismo, até em não renovação, que você já falou há muito tempo, né, que acontece? É político? Ou é financeiro? Ou é os dois juntos? O esporte vive uma crise financeira, acho que é a maior da história dele, isso aí não tenha dúvida. Mas eu acho que a vaidade, a política em si, ela é muito. Eu tenho quase 50 anos, vou fazer 50 anos, então eu sabia que a política era suja, mas não imaginava que era tão suja, do jeito que é, entendeu? Então, assim, não precisa disso, não há necessidade disso. Vamos pensar o esporte, vamos falar do esporte. Tá? Eu tive muito orgulho de participar do ano 2019. Trabalhei pra caramba, me dediquei, certo? Quase que 24 horas. O presidente Milton sabe disso, apesar de muito falar. Fui eu na campanha dele, certo? Né? Mas ele sabe de como aquela diretoria trabalhou, de como a gente esteve juntos. Existia uma união muito grande, existia um foco, um objetivo muito grande naquele ano, que era a questão de sobrevivência nossa, que era a volta à primeira divisão. Tá? Então, tem duas coisas que eu conto esse ano, em cima desse objetivo, desse foco e dessa questão que era de sobrevivência nossa, certo? Que era a volta à primeira divisão, que são duas passagens fundamentais. Uma foi quando o Náutico achou aquele gol na partida final, né? O Náutico achou aquele gol, o juiz complicou o jogo no primeiro tempo, expulsou Guilherme, salvo engano, foi Guilherme que ele expulsou? Não, expulsou o jogador, não, Brocador, expulsou o Brocador, Guilherme parece que se machucou. Né? O nosso time ficou meio esfarelado, um gol altamente irregular, o juiz complicou o jogo, a gente sabia aquele juiz complicar o jogo, aquele juiz gosta de complicar o jogo, nunca vi. Aquela gazela, eu chamo de gazela. Então ele gosta de polêmica, ele gosta, ele chama, tem gente que chama uma polêmica, aquele é o juiz que chama polêmica. Então, o Náutico acha aquele gol, né, no meio do campo, um baixinho lá, acerta aquela cabeçada, e naquele momento ali que acabou o jogo, eu disse, meu Deus, a gente não pode perder, não é perder o campeonato, não é perder, a gente não pode perder por causa do nosso objetivo do ano, que é a primeira divisão, certo? A gente vai começar aquele jogo era no domingo, na sexta-feira a gente jogava com o Oeste, certo? Na sexta-feira a gente jogava com o Oeste, então minha preocupação
preocupação já não era mais daquele título. Então eu disse, eu vou descer. Eu desci para receber os jogadores, independente de vitória ou não. E como foi importante aquela vitória. Porque poucas pessoas se lembram que nós começamos o Campeonato Brasileiro da Série B com 3 empates. A gente empatou com o Oeste, empatou com o Bragantino e empatou com o Figueirense em casa. Deus me livre, se a gente não tem ganho aquele campeonato, se aquela disputa de campeonato não tem ganho, não era o Pernambucano que a gente tinha perdido, não. A gente estava colocando em xeque o ano nosso, que o objetivo era a primeira divisão. Porque ia ser uma pressão em cima do treinador enorme, ia ser uma pressão em cima do elenco, e o título do Pernambucano nos deu tranquilidade para que a gente passasse esses 3 primeiros empates, que era a ansiedade da torcida, que era o foco nosso interno, era a primeira divisão, nos deu tranquilidade para que a gente passasse aqueles 3 empates e viéssemos contra o Londrina conseguir a nossa primeira vitória e aí a arrancada para a subida. Mas esse foi o primeiro ponto nesse dia. E o segundo ponto foi que da metade do campeonato em diante o Sport já subiu. Como é que o Sport já subiu? Que o Sport atingiu os pontos necessários. É verdade. Todo mundo, era a imprensa do Brasil todo, né? Chegava, vocês já subiram. Pô, alivia aí. Brigava pelo título, alivia né? aí. Pelo título, brigava com o Bragantino, inclusive. Ali a gente brigou pelo título, mas depois o Bragantino deu abriu um pouquinho. Mas assim, da 8ª rodada em diante, ou da 10ª rodada, vamos botar assim, em diante, o Sport era Sport, Bragantino e esse que eram os outros 2 que iam subir. Só que isso não vale. A gente sentia que o nosso time estava bem, que a gente sentia que estava no caminho certo, o foco era grande, o objetivo era. Mas os pontos não chegavam. Né? E assim, naquela reta final ali que a gente precisava, a gente atingiu o nosso objetivo de ponto que a gente traçou internamente para subir no jogo com o Botafogo de Ribeirão Preto. Certo? Naquele jogo lá nós atingimos o objetivo. Só que tinham 4 times atrás da gente que eles todos faziam o resultado, nenhum empatava, os 4 chegando, empate para a gente se declarar realmente o acesso, né? Então, assim, era incrível como a gente não conseguia, a gente chegou na pontuação que a gente queria, tanto que com aquela pontuação nós teríamos sido o 3º lugar, certo? Com aquela pontuação eu teria sido o 3º lugar, e a classificação oficial não vinha. Veio o jogo do Vila Nova, nós empatamos, tínhamos que ganhar, empatamos, eles ganharam tudinho, de novo eles ganharam tudinho, outra rodada que eles ganham todos, e aquela aflição, aquela agonia dentro da gente, tanto que no jogo da Ponte Preta as pessoas faziam, tá feliz? Eu disse, não, tô aliviado. Eu vim ficar feliz 2 dias ou 3 dias depois, eu fiquei feliz, eu fiquei aliviado. Né? Estou aliviado, era o dever cumprido, era o objetivo. Então, assim, foi um foco muito grande e tudo isso resultou naquele resultado que a gente teve. Né? A gente trabalhou em conjunto, trabalhou todo mundo de mãos dadas e aí já no final do ano as vaidades começam a aparecer, as polêmicas começam a aparecer e, infelizmente, as pessoas não pensam no esporte, que para mim está acima de tudo e de todos. Né? E aí foi o resultado que foi visto no início de 2020 com muito atrito, até que eu resolvi sair, deixei, e não é o tipo de ambiente e o tipo de trabalho que eu quero para desenvolver o esporte. Certo? Não seria candidato contra Milton, tinha dito isso o tempo todo mundo sabia disso. Certo? Tanto que no dia 20 de novembro, 19 de novembro, sei lá, quando ele pediu para sair, só no dia 22, 23, quando ele desistiu de ser candidato, oficializou que não era candidato, inclusive se afastou do problema de saúde do esporte, certo? Aí, posteriormente, foi que esse grupo de trabalho nosso, do nosso projeto, o grupo disse, agora você não tem desculpa, agora é você o candidato. Agora vamos, né? E assim, a gente já tinha candidato na época, o candidato teve não existia isso entre a gente teve dificuldade de achar o candidato, você tem ideia. Porque não era teu vice, o candidato? O candidato era Léo Lopes, nosso candidato estava oficializado, era Léo Lopes, e ele abriu, ele fez questão de dizer, não, agora que Milton não vai, vá você, é mais importante, você está com uma ligação maior com a torcida, você tem vá você, acho que você merece. Aí foi o grupo todo
a maioria do grupo, o grupo todo não, mas a maioria tomamos essa decisão e eu aceitei esse desafio. Não era meu principal objetivo, nunca foi meu principal objetivo, mas eu aceitei o desafio com muita alegria, com muita vontade, com muito orgulho de estar na frente daquele grupo. E aí fomos convidando pessoas e agregando, como eu disse a você, pessoas competentes, profissionais. Tudo que a gente tinha desenhado no projeto, a gente começou a executar, né? Convidar pessoas certas, lugares certos, e a aceitação do público na rua, nas redes sociais, foi crescendo, e aquela onda Nelo, o time Nelo cresceu, o time Nelo ficou forte pra caramba. Eu tinha uma seleção atrás de mim que me dava, além de orgulho, me dava uma confiança muito grande que a gente ia fazer um belíssimo trabalho no esporte. Ô Nelo, você comentou aí sobre os jogos, né? Até chegar aquele da Ponte Preta do acesso. Eu acho que um diretor de futebol, principalmente você naquela ocasião ali, que a vida que você falou do esporte realmente era, acho que tem que ter muito coração, viu, Nelo? Porque, como você falou, é aflição até o fim. Mesmo dizendo que tá subindo, a gente já viu tanto time, do exemplo até do Ceará, com o Sérgio Soares, que foi o nosso convidado passado, disparou na liderança do primeiro turno, depois caiu assim de rendimento. Então tem que ter muito coração ali e muito trabalho, né, para segurar ali aquele time em alta. É isso aí. A gente tem, quando a gente é dirigente, a gente tem que saber dividir, separar, né? Meu filho até brincava comigo. A gente assistindo o jogo, agora, né, da temporada 2020, já em 2021, mas da temporada 2020, ele dizia: aproveita que as últimas críticas vocês vão vir do pai. Depois, os jogadores são o melhor do mundo. A gente criticando ali uma jogada, um jogador tal. Aí ele fazia assim: aproveita que a última vez você vai ouvir o pai criticar. Depois o pai foi eleito, acabou, você é todo o melhor do mundo. Mas é assim, a gente está na era que eu não sou, hoje eu sou torcedor. Né? Quando você falou mesmo, eu até tenho dito às pessoas que têm me perguntado: desarmou o palanque? Não, eu quebrei o palanque. Não desarmei, eu quebrei mesmo, não tem. Homem. Está quebrado, o palanque está quebrado, foi destruído. Certo? Então eu sou torcedor, como sempre fui do esporte, né? Só que quando você está na gestão, você tem que saber. Não tem como você não ser torcedor. É impossível, não tem como você não se emocionar, não tem como você não gritar, não tem como você. Mas você tem que saber separar, você tem que saber abrir mão de ver a disputa de pênalti, né? Junto da sua família, junto de tudo, por um bem maior, porque eu tinha que estar lá embaixo, porque se a gente perde aquela disputa de pênalti, né, eu não podia deixar ninguém baixar a cabeça, todo mundo tinha que sair do campo de cabeça erguida, porque sexta-feira eu não podia deixar ninguém baixar a guarda. Sexta-feira tem um campeonato brasileiro que é o que valia para mim no ano, certo? Entendeu? Eu queria muito o pernambucano, mas se a gente tivesse perdido, não podia acabar o ano, não. O ano da gente não acabava ali, não. Certo? Então, você tem que saber separar isso, você tem que saber separar. A gente atingiu o objetivo com o Botafogo, mas não conseguiu matematicamente cravar. Você tem que saber separar, manter o time focado. Não foi fácil, tanto que a gente não conseguiu o êxito com o Vila Nova, tanto que a gente teve um primeiro tempo terrível contra a Ponte Preta. A gente colocou em risco ali o jogo da gente ali contra a Ponte Preta. Nós tivemos um primeiro tempo muito ruim, principalmente o início do primeiro tempo terrível. Né? Então a gente, naquele jogo, descemos no vestiário, conversamos, mostramos o que. Né? Então, assim, esses momentos você tem que saber deixar o lado do torcedor. Eu estava puto também. Eu estava puto, estava colocando como todo mundo, tinha 20 e poucas mil pessoas na ilha, todos estavam igual a mim. Ninguém estava diferente a mim, não, estava todo mundo igual a mim. Certo? Mas você tem que ter esse equilíbrio emocional e tem que ter. Isso vem dessa vivência que eu contei no início da live, vem desse acompanhamento quando eu era criança, acompanhando meu pai, meu tio, né? Acompanhando o Zé Antônio Alves de Mello, acompanhando o Vanessa Lacerda, acompanhando todas essas lideranças que a gente acompanhou, todos esses treinadores, todos esses que a gente conheceu nesse longo mercado, jogadores, treinadores, né? E aí você vai adquirindo essa experiência, essa tranquilidade, né? Porque você, quando você está no diretor, a responsabilidade é muito maior do que quando você é torcedor. Quando é torcedor é bom demais. Você vai, seu filho daqui, vem aqui,
É ruim, mas quando você é diretor, você não é assim. Não pode, você tem que cobrar. Você tem que reclamar, você tem que cobrar. Mas você tem que cobrar com fundamento. Né? Então, se você não fizer seu trabalho bom, seus sócios ou quem for aí o responsável vai lhe cobrar. Ô, João, ó, aquela live você podia ter feito isso, você devia ter feito aquilo. Mas, né, com cobrança, mas essas cobranças são internas, não pode ser externa. Então, assim, existia cobrança? Claro, sempre existiu. No trabalho que a gente desenvolveu no esporte, sempre existiu. Cobrança da gente mesmo, cobrança do presidente, normal também, certo? E nossa cobrança perante o elenco e você tem que saber administrar isso tudo. Então, é o mais difícil de ser diretor, tenha certeza, administrar essa paixão, esse amor que a gente tem pelo esporte, essa serenidade de descer no jogo com o Bragantino, que lá em Bragança Paulista, que o juiz expulsou o Lazzaroni num lance bobo lá, um lance que tiveram 50 contra a gente durante o campeonato, ele expulsou o Lazzaroni, ele passa na minha frente no final do jogo e eu digo umas coisas a ele e ele olha para mim, quem é você? Eu disse, nem eu sei. Quem é você? Eu disse, nem eu sei. Agora você, eu sei quem você é. Isso aí o que você fez. Certo? E ele queria para poder relatar quem eu era. Certo? Então, assim, são coisas que você tem que ter o jogo com o... Ai, meu Deus. Esse jogo que eu vou falar agora é engraçado porque um amigo nosso, o Fred Duarte, que é diretor, não, que era conselheiro, eu acho que é da Banco Novo agora, ele está nas cadeiras da ilha e ele vê eu dando a bronca no bandeirinha e no juiz. Eu fiquei dentro do túnel, daquela parte ali que tem um túnel, e ele, miserável, não sei como, que ele lá de cima conseguiu me ver lá, e quando acaba 2 horas depois ali, ele me liga e fala, que foi que tu dissesse ao juiz que no segundo tempo o negócio, eu disse o que tinha que se dizer, ficar calado, tu não me viu, que ninguém pode falar com o juiz, então assim, mas você tem que saber, né, e tudo isso você tem que saber dosar, porque não é fácil, futebol não é fácil, futebol é difícil, não é para qualquer um, não é para E qualquer um num fazer clube de futebol. massa, né, Nelo? Clube de massa ainda. 4 milhões de torcedores lhe cobrando e tudo que é canto, né, a cobrança é grande, entendeu? E tem que estar tudo funcionando, tem que estar tudo azeitado, a engrenagem tem que estar toda trabalhando em conjunto para dar certo. O futebol, quem não leu, leia. A bola não entra por acaso. Então, quem não leu o livro, leia para você entender o que é o futebol. O próprio Marcelo Paes, que você citou lá do Fortaleza, tem a palestra dele, que a bola não entra por acaso também. Muito boa, inclusive, também. Ô, Nelo, deixa eu te falar só um negócio. Não sei se você sabe, mas você, além de ser muito famoso entre a torcida do esporte, estava numa disputa acirradíssima ali, 38 votos apenas separaram você da cadeira presidencial nesse novo biênio, mas você é muito famoso no Brasil, muitas páginas, não sei se você sabia disso, muitas páginas lhe colocam como primo do Guto Ferreira, o irmão do Guto Ferreira. Muitas páginas Um falam no prazer. esporte. No Um esporte prazer. tinha máquina e duplicou o Guto Ferreira. Duplicou o Guto, botaram você na entrevista e o Guto. O Guto hoje é o melhor treinador do Brasil, assim, no Nordeste. O Guto tá lá em cima do Ceará, né? Um dos melhores do Brasil, né? Pra tu também. Sim, sim, sim. O Guto tem uma capacidade de trabalho excelente. Ele tem a capacidade dentro e fora do campo. Ele um ser humano fora do comum. Tem uma equipe, uma comissão técnica muito, mas muito preparada. Não são famosos, mas são muito preparados. Preparador físico, Juninho, fora do comum, certo? É um cara que nós pegamos o nosso elenco de 2019, ele tinha alguns jogadores que em 2018, 2017 tinham tido jogado pouco, tinham pouca rodagem. Uhum. Então a gente conversava muito isso. Ele disse: olha, esses jogadores eu não posso, senão a gente vai estourar ele. O próprio Guilherme tinha jogado pouco em 2018. Isso na Guilherme, Chape, né? Yuri, Leandrinho, Guilherme, Yuri, Leandrinho, Ezequiel, tudo eram jogadores que tinham jogado pouco em 2018, senão não teriam vindo para cá. Eram jogadores de excelente nível, senão não teriam vindo para cá. Eles vieram porque estavam em momentos que não estavam bons, a gente foi pensando e resgatando esses jogadores. Então a gente tinha uma preocupação física muito grande. Juninho foi fundamental o trabalho dele, entendeu? Ele preparou cada um, o tempo de cada um, o Hinaldo, a nossa comissão técnica fixa, permanente também, Hinaldo junto com o Juninho, outro
do Juninho, porque sua pergunta foi da equipe Do Guto, né? Guto Ferreira. Né? Então, o Juninho, o Alexandre, que faz um trabalho boleiro, ele é o boleiro da comissão técnica. Né? Então, cara, o trabalho que ele faz de formiguinha ali, de jogador a jogador, é incansável. Ele trabalha de domingo a domingo sem hora de repouso, certo? O trabalho que o Alexandre faz. O André, o trabalho de campo do André, o trabalho defensivo do Sport, o balanço defensivo, as bolas paradas, que a gente até sofreu um bocado de gols de bola parada, mas a gente via como ele trabalhava incansavelmente, e quando a gente sofria, quando errava, ele consertava. Então existe uma comissão técnica, o Adriano Spadoto, que é o empresário de Guto, que dá toda a parte de assessoria de Guto por trás. Então existe assim, ele é muito sério, muito comprometido com o trabalho que ele faz e tem uma equipe muito boa que dá esse suporte para que ele seja assim, um dos melhores técnicos do Brasil. E no Nordeste, para mim, está disparado, e não é à toa os resultados que ele vem conseguindo, que conseguiu no Sport, que vem conseguindo no Ceará, e vem mostrando que tem preparo para isso. E para mim foi um orgulho sempre ter, desde o primeiro dia, quando ele chegou, quando eu conheci ele, eu já fui dizendo a ele, dizendo, nós já está aqui em Recife, a brincadeira já é essa, já mostrei, já tinha umas 3, 4 memezinhos, digo, a brincadeira aqui em Recife já é essa. Então assim, para mim é um orgulho, meu sobrinho, meu filho, ficava brincando, tio Guto, certo? Conheci a família dele, conheci os filhos dele, conheci a esposa dele, e para mim era um orgulho ter essa comparação, não pelo o treinador de futebol, e sim pelo grande ser humano e a grande família que ele tem. Então, para mim é um orgulho em ser comparado como irmão, como primo de Guto Ferreira, para mim... Peça 15% de imagem, viu? Peça 15% de imagem. Não, ele tá me devendo um churrasco na casa nova dele. Se ele ver aí o coisa, ele sabe. Ele tá me devendo um churrasco lá. Vamos ver se daqui pro final... Não teve final do ano esse ano, o campeonato emendou, né? Vamos ver se esse final do ano ele paga a promessa. Rapaz, eu não sei se ele vai ver, não, porque ele não é muito meu fã, não. Vou até lhe confessar. No Guto, a gente tava fazendo um evento em 2019, tava no Sport. E eu fui falar de Magrão, rapaz. Fui perguntar de Magrão pra ele no evento, porque ele tá fã de liderança. Perguntei, mas e essa saída de Magrão? O Guto não vai influenciar, a liderança importante. Não gostou, ficou puto. Falei, mas rapaz, depois eu tive que conversa com ele. Mas converse com ele, porque ele é... Eu falei, Gutinho, eu sou seu fã, cara. Converse com ele, mande... faça questão de fazer esse encontro. Quando ele estiver aqui em Recife, faça questão de fazer esse encontro seu com ele. Mandar um churrasco para ele, fazer um churrasco com ele. Fazer esse encontro, principalmente. Você esclareça isso, às vezes... a maneira do momento, que coloca, né? você é novo, a maneira que a pessoa coloca, às vezes, a pergunta estressa, né? Então, mas ele, como eu disse, ele tem um trabalho muito grande, com certeza a assessoria de imprensa dele, que é muito boa, deve ter debatido isso com ele não deve ter nada, pelo que eu conheço, o coração dele, ele é maior do que ele, tenho certeza, o coração dele é maior do que ele, então pode ter certeza que ele vai estar nos ouvindo e ele não tem nada contra você. Pode ter certeza disso. Sobre essa série do Magrão também, né, Lu? Foi ali em 2019, né? O Sport é uma liderança, né? De muito tempo do Sport, é o maior ídolo do Sport, você pode me corrigir se for o contrário. Mas isso também foi sentido ali, aquela saída daquela liderança ali, para você falar, poxa, a gente perdeu uma grande peça, mas não estava, né, jogando. Foi um desejo dele também. É uma pena, né, ter saído da forma que saiu. Fazia parte do nosso trabalho. A gente que trabalha, que vive o dia a dia, a gente tem que estar atento a tudo isso e ir blindando tudo isso. Então a gente estava assim atento a essas coisas. A gente conversou com o grupo na época, a gente conversou com comissão técnica, com o grupo. Foi uma decisão dele, né? Sim. Decisão dele, não partiu do esporte. Então, assim, é aquela história, manter o grupo blindado, manter o grupo focado. A gente não tinha dinheiro para repor um goleiro da altura de Magrão, né? Então, a gente... algumas propostas vieram, a gente só tinha 2 goleiros na época, que era o Maílson, o Luan Poli, que nunca tinha jogado no esporte,
Nunca tinha, até goleiro, aquele né? momento, nunca tinha jogado, mas ele nunca tinha jogado, ele tinha chegado desde o ano 2018, mas nunca tinha jogado, mas tinha a nossa confiança, a gente, desde os primeiros dias que a gente, como vivi futebol a vida toda, desde os primeiros treinos que eu vi que ele tinha qualidade. Né? Então, Muito bom. por isso que nós renovamos o contrato dele em abril de 2019, nós renovamos o contrato dele, certo? Em abril de 2019, porque eu confiava, ele era o terceiro goleiro, e eu Isso. confiava nele, eu sabia que a gente tinha um terceiro goleiro de qualidade. Só que treino é uma coisa, jogo é outra, você precisava ver ele jogando. Né? Ele sempre foi um cara de um caráter acima da média, de um QI, de uma visão acima da média. Então ele aceitou ir jogar no Sub-23, mas é um goleiro que foi do Flamengo, não sei se Isso. ele foi categoria de base de seleção, não me lembro agora. Um goleiro que foi do Flamengo, um goleiro que foi Alto nível. jogou na Europa, estava no esporte há 8 meses, aceitou a nossa solicitação que ele fosse jogar no Sub-23. Certo? Porque o goleiro precisa jogar. Todo jogador precisa jogar. E o goleiro mais ainda, porque o goleiro é o que menos. Você tem 4 goleiros, só um joga. Né? Então é o que precisa jogar mesmo. Então ele aceitou isso, fez lá 6, 7 jogos, não me lembro, que a gente acompanhou, a gente, né, e mostrou o que ele fazia nos treinos. Então me dava mais segurança ainda para renovar o contrato, me deu mais segurança ainda quando o Magrão saiu em cravar que a gente tinha 2 goleiros, né? E quando foi no final, acho que em setembro, quando ia acabar as inscrições, agosto, acho que agosto, quando ia acabar as inscrições, agosto, começo de setembro, ia acabar as inscrições, a gente falou, não, agora a gente precisa do terceiro goleiro. Já tem surgido várias propostas caras, goleiros já quase em final de carreira, mas jogadores com salários acima do que a gente podia, e a gente segurando, Maílson voando, só que só tinha Maílson. O terceiro goleiro que passou depois da saída de Magrão era um da base, e o Luan Poli, que a gente não tinha testado. Né? Ele me dava segurança ao treinador do goleiro, o treinador o auxiliar técnico de Milton Cruz, que era o Ivan, me passava, que foi um ex-goleiro, me passava segurança também. Então eu tinha um respaldo, eu tinha segurança e acreditava em Luan, mas eu precisava ver ele jogando. Isso aí, um goleiro que não jogava há não sei quantos anos, porque mesmo quando ele foi para a Europa, ele foi com um time lá em Malta, não sei, não lembro agora, que ele passou um tempo, jogou pouquíssimas partidas. Ele foi reserva no Náutico também, né? Se eu não me engano. Não, Luan não. Náutico não, é outro, né? Acho que não. Ah, deve ser outro. Não, foi o Felipe. Felipe. E aí, assim, a gente precisava ver o Luan jogando para ter essa certeza absoluta que a gente não tinha oportunidade, mas isso era o melhor do campeonato. Né? Não dava essa oportunidade, e goleiro é assim. É como eu digo, você tem 4, só joga 1. Né? Só que aí vem aquela história, se Maílson machucar. E aí? Então, na semana da último dia da inscrição, na sexta-feira, na quinta-feira, na sexta terminava a inscrição. A gente fechou, a gente levando pressão do goleiro do CRB, que hoje está no Cuiabá, o galeguinho. Jean? Não, está no Cuiabá. João Carlos. João Carlos, mas um salário altíssimo, queria 3 anos, 2 anos de contrato no mínimo. E eu com 2 goleiros excelentes, com o Maílson e com o Luan, eu ia trazer um terceiro do mesmo nível, com um contrato maior até do que, se brincasse, do que o de Maílson. Era maior que o de Maílson a proposta. Então, não existia. Aí surgiu a oportunidade, e nas conversas, Lucas disse, por que não Felipe, da Tombense? Esse cara fechou o gol contra a gente. Vamos olhar os jogos dele. Começamos a olhar os jogos dele na Série C. Porra, o cara em forma, o cara bem. Ligamos para ele, conversamos com ele, aí sentimos, conhecemos o caráter. O pai do Lucas tinha sido treinador dele na Tombense, também passou para a gente. O Felipe começou a história dele junto com o Neymar, junto com tudo lá no Santos, né? Ele tinha sido campeão no Santos, né? Ele tinha jogado uma temporada no Náutico aqui também, certo? Quando era garoto, né? E a gente trouxe o Felipe, foi de um caráter irretocável. O cara foi altamente profissional, trabalhou, treinou. Maílson se machucou. 10 dias depois que ele chegou, o Maílson se machucou. Aconteceu o medo da gente. Luan entrou, mostrou tudo que a gente imaginava, Luan mostrou. Toda a segurança, toda a liderança, tudo que ele mostrou pra gente dentro de campo. E a gente tinha o terceiro goleiro. Se o Luan acontecesse alguma coisa com o Luan, a gente tinha segurança no Felipe, um goleiro rodado, um goleiro que já tinha disputado Libertadores da América, um goleiro que já tinha sido
rodado, vinha de 50 e poucos jogos no ano pela Tombense, Série C, o Tombense chegou na final da Série C, certo? Quer dizer, ele vinha com... Ele estava pronto para jogar. Se precisasse, ele estava pronto para jogar. Então, isso são coisas que vai acontecendo durante o ano e que a gente tem que estar ligado, não poder perder aquela data. Se a gente perde aquela data, né? O B.O. era grande, hein? O B.O. era. E a gente tinha confiança, na saída do Magrão, a gente tinha confiança que a gente tinha 2 goleiros, entendeu? Então a gente tranquilizou o grupo, a gente confiava no grupo, foi uma decisão de Magrão, ninguém podia, foi como eu conversei com o grupo, a gente não pode aqui, ninguém aqui tem culpa de nada, ninguém, foi uma decisão interna dele, tanto que ninguém sabia, certo? Parece que só o Carmona sabia, ele desabafou com o Carmona, parece, certo? Então, a gente conseguiu fechar o grupo e saber que a gente tinha goleiro de qualidade para levar o campeonato como levaram, né? O Maílson, enquanto esteve jogando, era o melhor do campeonato. E o Luan, quando entrou, teve jogos, a própria jogo com a Ponte Preta mesmo, que eu me refiro naquele primeiro tempo terrível. Ele pega uma bola, na parte de baixo, uma defesa sensacional. Contra o Vila Nova também faz 2 defesas. Sei lá, se for relatar todos os jogos que ele fez, boas defesas, foi excelente, foi importantíssimo também na Série B. Todos os dois goleiros nossos que jogaram a Série B foram de suma importância para aquele resultado. O Nelo Sport tem um retrospecto bom com goleiro, com volante, né? Com atacante. Tem muito jogador bom que passou já. Você que acompanha desde 80 aí, o Bosco, né? Na seleção, o Magrão. O Luan hoje, um dos grandes Magrão, goleiros. Luan, Maisena. Jefferson, Tem Paulo Vitor. O Paulo Vitor já na descendência da carreira, já no final da carreira, mas mesmo assim ele teve um ano brilhante aqui. Né? O Jefferson, que veio do Botafogo, também teve uma crescente com a gente muito grande. E o Magrão, que teve uma longevidade grande. Né? Jogar no esporte é bom demais, João. Jogar, por exemplo, agora mesmo o Humberto está tendo uma oportunidade nunca vista na carreira dele. Ele está num clube que já projetou, já saiu daqui, já saiu técnico para a seleção brasileira direto. Né? Então, já saiu jogador, já saiu técnico, daqui já saiu para a Europa, daqui já saiu para o Brasil todo, para os clubes de ponta do Brasil. Né? Então, assim, o Humberto está tendo uma oportunidade, é um nome excelente, era um dos nomes dos técnicos em pauta para você? Que a gente acompanhava ele, o Mozart, certo? E outros, né? Mas é um nome muito bom. Espero desejo a ele boa sorte, que ele faça excelente trabalho, que ele saiba tirar o máximo do elenco que ele tem, das oportunidades que ele tem. Trabalhar no esporte não é fácil, mas é muito bom. A pressão é grande, não é fácil, mas é muito bom também, porque a oportunidade na carreira de todos os profissionais que passaram pelo esporte geralmente sai maior do que chega. Então ele está tendo essa oportunidade e tantos jogadores que estão aí chegando. O próprio Diego, né, Nelo? Foi cogitado para a Copa, né? Quando estava jogando no esporte. Então, é uma vitrine muito grande que ele está tendo agora. Sem dúvida, sem dúvida. O jogador que souber aproveitar é um clube que está sempre disputando, é um clube que tem camisa, é um clube que tem raça, um clube que tem história, é um clube que tem camisa, é um clube que se prepara para as competições e já tivemos anos melhores, sem dúvida, mas quem chega e sabe aproveitar, o Guilherme está aí com um contrato, voando, graças a Deus, excelente, voando lá no mundo árabe, né? Entendeu? Então, e ele estava em baixa quando veio para o esporte, mas ele soube aproveitar, ele soube entender aquela oportunidade que estava tendo, e isso faz parte da diretoria de localizar jogadores, porque não adianta que a gente não vai conseguir trazer Gabigol, a gente não vai conseguir trazer Diego Souza hoje disputando com o mercado, a gente não vai. É como eu conversei com o Diego, e o Diego sabia, e o empresário Diego sabia tudo, que Diego, se a gente fosse ver, Diego só viria se ele quisesse. A verdade é essa, Diego só vem para o esporte se ele quiser, porque ele tem mercado hoje, ele tem um contrato excelente no Grêmio, e ele tem mercado hoje tirando Flamengo, São Paulo, que ele não deve voltar para lá, mas ele tem mercado no resto. Ele tem mercado, o Atlético Mineiro contratou o Hulk, ele não tem, mas o resto dos clubes ele tem.
Ele tem mercado, talvez o Palmeiras, ele tem mercado no Santos, ele tem mercado no Atlético do Inter, até o Paraná. Inter, Atlético do Paraná, ele tem mercado nesses clubes todos, entendeu? Na Bahia, no Ceará, então ele só vai vir para o esporte se ele quiser. Ele está valorizado, ele tem mercado hoje, pelo grande jogador que ele é, e ele sabe disso, pelo menos da nossa parte a gente conversava muito e ficou muito claro isso aí para o empresário dele, para o pessoal dele, Só é a vontade dele. Porque você não vai, como eu estou dizendo, você tem que buscar jogadores, não adianta, você não vai conseguir competir. O valor do esporte, a verba do esporte é infinitamente menor, certo, do que Cruzeiro, do que Atlético Mineiro, do que os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, entendeu? Então não adianta a gente querer competir financeiramente, a gente tem que criar os nossos jogadores, tem que buscar jogadores que estejam em ascensão ou jogadores que estão no momento que a gente pode recuperar, como a gente fez no time de 2019, certo? E a gente tem que entender que é isso, porque se a gente começar a crescer um mercado comprador, acontece o que aconteceu. Porque não dá. A gente tem que ser vendedor, investir na base, fazer jogadores, criar jogadores, e aí sim a gente começar a voltar a ser um clube vendedor e gerador de receita, como a gente já foi, e tem qualidade para isso, tem um CT. Muito bom. Todo técnico que chega aqui está precisando. Até o Lucha, né, cara? Até o Lucha. Todo patrimônio do Real Madrid, elogia o esporte. Precisa, mas tem um CT belíssimo. Agora precisa sim, como todo patrimônio do esporte está precisando de uma geral grande, de uma modernização, algumas coisas já estão ficando atrasadas no CT. Você vai, como eu fui no CT do Cruzeiro, CT do Atlético e outros, né, mas eu cito muitos dois do Cruzeiro e do Atlético Paranaense, que eu vi uma mega estrutura lá de psicologia, de tudo que a gente já hoje, as máquinas da gente já estão. Ainda está na liderança do Nordeste, mas para o Brasil e para o mundo a gente já está ficando defasado e a gente precisa investir isso aí para não deixar cair. Ô Nelo, e você que ficou ali aquele gostinho, né? 38 votos é muito pouco em relação à torcida do esporte. Você já falou que destruiu, não acabou, destruiu o Palanque. Mas se o esporte precisar ali naquele biênio, você topa ser candidato de novo, vai depender ali das circunstâncias do seu grupo e tal. A torcida do esporte quer saber, foi muito pouco e adotou realmente, abraçou o projeto Nelo Campos, né? Você toparia, caso fosse bem comum, né? Voltar a ser candidato do esporte no próximo biênio? Primeiro, deixa claro que Nelo Campos destruiu realmente o Palanque, não existe Palanque. Sim. Não é desarmado, não, foi destruído o Palanque realmente. Foi uma felicidade muito grande, agradecer demais a todos os votos que nós tivemos, a todos o apoio que a gente teve. Foi um orgulho representar esse time, essa equipe, estar na frente disso, né? Foi por muito pouco, foi por menos de 2%, 1,5% mais ou menos. Né? Foi uma votação representativa, porque hoje a gente só tinha menos de 10 mil sócios aptos a votar. Então foram 2.400 votos, tiveram 24% dos sócios aptos a votar, votaram numa pandemia, certo? Então foi um número bem representativo. A maior eleição do esporte teve 4.800 votos, só que na época tinha 24 mil sócios aptos a votar, que dá os mesmos 25%, se você fizer percentualmente. Então a gente conseguiu, numa pandemia, levar o sócio para votar, entendeu? Então isso é uma eleição sim, histórica, é uma sensação de consciência tranquila. Todos os dias eu dormi tranquilo, consciência tranquila, todo o trabalho que a gente fez, tudo que a gente prometeu, né, tudo que a gente fez. Ponto. Acabou a eleição, perdemos, a maior eleição mais disputada da história, são 38 votos de diferença, foi tudo. Tem que quebrar o Palanque, temos que pensar no futuro do esporte, temos que torcer muito que tudo dê certo. Né? Quanto ao que vai ser daqui a 2 anos, Nelo Campos em nenhum momento era Nelo Campos, não. Existia um time, um grupo por trás muito grande. Certo? Então, daqui para lá é impossível a gente prever o que vai acontecer. Se acontecer, se existir um time, se existir uma necessidade, um time,
Se existir o que existiu esse ano, certo? Eu não teria medo nenhum de enfrentar qualquer desafio com o que existia, certo? Mas hoje o que a gente tem que pensar e o que a gente tem que torcer foi o melhor para o esporte, tá? Agora, esse time e tudo que foi que a gente fez também não é para se jogar no lixo, né? Então deixa, ele está guardado, ele está, né, existe, conheci muitas pessoas importantes, muitas pessoas que se dedicaram a esse projeto, que se dedicaram a essa renovação necessária do esporte. Então, vamos observar e vamos principalmente torcer. Torcer muito, que dê tudo certo e que o esporte volte a ser, nosso objetivo é trazer o esporte de volta a ser o maior do Nordeste. Então, vamos torcer para isso aí. O exemplo está claro. Não tem dificuldade de ninguém enxergar. É só olhar para o Ceará, olhar para o Fortaleza, olhar para o Bahia. Só olhar para o Certo? Nordeste. Um deles pode cair. Quase caíram. Certo? O Bahia mesmo brigou, né, para não cair no final, foi o que passou a gente. Né? Quase caíram. Certo? Pode até cair, não é isso, mas se o Bahia caísse, não, a gestão não ia se acabar por causa disso. Certo? Um dia vai acontecer. Certo? Eles estão num nível superior da gente, gestão, um dia vai acontecer de um deles cair. Certo? Porque apesar de ele estar num nível superior, ainda existe uma distância muito grande entre ele e os outros. Né? Enquanto uma cota da gente é um valor, dos outros é 10 vezes mais. Então você tem que. Você faz o. Agora a gente tem que ver o que eles transformaram. Quem era o Fortaleza há 5 anos, 7 anos atrás, quem é o Fortaleza hoje. Quem era o Bahia há 5 anos, 7 anos atrás, o Bahia beirou a lona lá, né? Certo? E o que é o Bahia hoje, o que é o Ceará, certo? O Bahia você ainda tem uma torcida um pouco abaixo da gente, a gente ainda é maior, as pesquisas mostram isso, mas o Fortaleza e o Ceará é muito menor do que a nossa torcida, e eles conseguiram fazer um engajamento, tem um número, tem um vídeo até que é apresentado pelo Robson, presidente do Ceará, como foi a importância do engajamento e do envolvimento dos sócios do Ceará nessa pandemia. Ele apresentou a prestação de conta que ele faz com transparência. Isso. Foi recente. Foi essa semana. Né? Então, é isso aí que a gente precisa no esporte, uma gestão moderna, uma renovação de verdade, uma renovação com pessoas competentes nos lugares certos, para que a gente possa trazer de volta o esporte a ser o maior do Nordeste. Ô Nelo, agradecer esse grande papo aqui. Acho que a torcida do Rubro-Negra também vai ficar muito satisfeita em assistir as suas histórias, suas vivências, até alguns bastidores que você falou aqui, o caso do Guilherme, algumas histórias aqui que podem ser comentadas. Então, agradecer, que a gente está gravando isso aqui num feriado. Você abriu aí sua agenda, muito disposto, quis bater esse papo. Agradecer a você, desejar muita sorte ao seu time, né, ao esporte, que o Nordeste cresça cada vez mais. Muita saúde para você, se cuide nesse período e muito sucesso para você e toda a sua família também. Obrigadão, viu, Nelo? Obrigado, João. Obrigado a todos os telespectadores. Obrigado à grande nação rubro-negra. É um prazer falar do esporte sempre. Falar de futebol é sempre bom e falar do esporte é melhor ainda. Então, para falar do esporte, eu estou sempre à disposição dos amigos e quando a gente fala para a grande nação. Né? A gente fala para a nossa nação, a gente fala. Não falo, não é para o canal, não é para o futebol do Nordeste, eu falo para o nosso torcedor, para a nossa nação rubro-negra. Então, para mim, sempre é um prazer estar falando do esporte, é uma alegria muito grande. Se cuide também, eu acho que a gente vê aí a realidade, né, dessa nova cepa, como falo, né, dessa doença muito, muito difícil. A saudade é grande de a gente ir para um jogo, de a gente viver aquele antijogo ali, né? Você passar ali, você Essa atmosfera, né? a atmosfera. Né? Eu disse isso no dia da eleição, né? Tava ali sentindo o cheiro da Ilha do Retiro novamente. Faz falta, né? Faz muita falta realmente. Você sentir aquela atmosfera, você sentir o cheiro, o calor, né, da Ilha do Retiro. Mas existe um bem maior que é a nossa saúde, a saúde dos nossos familiares.
Então a gente tem que respeitar mesmo e acreditar que isso vai passar. E que em breve vamos estar todos fazendo o que mais a gente gosta, dentro do estádio, torcendo cada um pelo seu time. Um abraço a todo o Nordeste, a Com todo o certeza. Brasil, a todo mundo aí. E tudo de bom, muita saúde e muita paz para todos. Esse foi Nelo Campos aqui de papo com o NE Convida número 2. Abração a todos.